Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vamos ver como jogar copas. Este é mais um jogo de baralho bem conhecido aqui no Brasil. Vamos precisar de um baralho, mas sem os coringas. Temos 52 cartas divididas em 4 naipes: paus, ouros, espadas e copas. Cada naipe é formado por 13 cartas e neste jogo a ordem que usamos, começando da menor para a maior, é do 2 até o 10, depois vem o valete, a dama, rei e o as. Note que o as é a carta mais alta. No jogo de copas, quanto menos pontos um jogador fizer, melhor será. As cartas de copas, e não importa qual valor, valerão sempre 1 ponto cada uma. E a dama de espadas, apenas a dama de espadas, vale 13 pontos. Todas as demais cartas não valem ponto algum. Toda a pontuação acontece através de vazas. Mas o que é isso? Isso quer dizer que a cada rodada que chamamos de vaza, cada um dos jogadores descarta uma única carta de sua mão. O primeiro jogador a descartar é chamado de mão, e é a carta dele que determinará o naipe mandante da vaza, por exemplo, aqui é paus. Os próximos jogadores, e tudo isso acontece em sentido horário, devem jogar uma carta do mesmo naipe da carta do mão. Por exemplo, este vai jogar um as, e só é permitido jogar uma carta de outro naipe se o jogador não tiver uma carta do naipe mandante da vaza. Por exemplo, este aqui não tem nenhuma carta de paus, então ele joga uma carta de outro naipe. O último jogador, assim que todos jogam sua carta, ganha a vaza quem coloca a carta de maior valor do naipe mandante. O naipe mandante era paus, aqui a carta de maior valor é o as. Então esse segundo jogador jogou o as, ele ganhou essa vaza. Quem ganha a vaza recolhe as cartas, deixa fechada na sua frente e passa a ser o mão de uma nova vaza, jogando a primeira carta e determinando o naipe mandante da nova vaza, que pode ser o mesmo que o anterior ou qualquer um outro diferente. É mais comum jogarmos com 4 jogadores, mas com 3 e 5 também funciona bem. Baseado no que apresentei até agora, vamos ver como o jogo funciona? O carteador embaralha as cartas e distribui uma a uma todas as cartas em igual quantidade para os jogadores. Então, se temos 4, como aqui no nosso exemplo, cada jogador vai ganhar 13 cartas. Se tivermos com 3 ou 5 jogadores, temos que adaptar o baralho para todo mundo receber a mesma quantidade. Então, para 3, tiramos uma carta e para 4, tiramos 2 cartas. As cartas tiradas são sempre as cartas de número 2, mas nunca do naipe de copas. Depois de receber as cartas, os jogadores organizam elas nas mãos. Minha sugestão: separar por naipes e dentro de cada naipe ordenar do menor para o maior, lembrando que o as é a carta de maior valor. Começa então a fase de troca de cartas. Cada jogador escolhe 3 cartas, deixando-as separadas com a face para baixo. Eu coloquei face para cima apenas para vocês verem as cartas escolhidas. Ao mesmo tempo, todos os jogadores passam as 3 cartas escolhidas para o jogador que estiver à sua esquerda. Deixa eu comentar por que cada um escolheu essas cartas. Esse aqui quer se livrar das cartas de espadas, este aqui se livrar da de ouro, este aqui pensou em se livrar das cartas que valem muito pontos, que são as cartas de copas e são altas. E este aqui pensou apenas em separar todas as cartas mais altas e passar adiante. Então, 1, 2, 3 e já as cartas vão ser colocadas na mão do jogador que estiver à esquerda. O jogador então recolhe as cartas e rearranja. Este jogador está praticamente com todas as cartas de ouros. Ele vai tentar se livrar dessas 2 e essa de ouros maior de todas. Então serão as 3 próximas cartas que ele separa para jogar para o jogador que estiver à sua direita. Este aqui recebeu muitas cartas de copas e continua sem o naipe de ouros, então ele decide se livrar de algumas cartas altas. Então, são essas que ele vai passar. Este recebeu o as, a dama e o rei. Ele decide se livrar do naipe de ouros dessa vez. Então, vai repassar essas 3 cartas. E este aqui
ganhou 3 cartas de espadas. Então, ele analisa a mão, vai pegar essa carta que é muito alta, essa aqui para se livrar do naipe de paus e essa aqui de copas. Depois que os jogadores novamente separaram 3 cartas viradas para baixo, lembre disso, é hora de passar as cartas para o jogador que estiver à sua direita. Então, todos passam ao mesmo tempo. Novamente, os jogadores analisam o que receberam e esta será a última troca de cartas. Então, esse jogador aqui não quer esse as, não vai querer este 9 e não vai querer este outro as. Ele vai ficar apenas com paus e ouros na mão. Essas serão as 3 cartas que ele vai jogar fora. Este jogador acabou recebendo mais cartas de copas, mas ouros ele tem apenas uma, então ele vai se livrar dela, desta dama e desta dama aqui. Este jogador recebeu 3 cartas altas e não gostou, então ele vai repassar exatamente as cartas que ele recebeu adiante. Este recebeu a dama e o rei e um 3 de ouros. Então, ele continuou sem ter paus na mão, então ele decide se livrar de todas as cartas de copas. Esta é a última troca de cartas, então os jogadores já passaram 3 para a esquerda, depois 3 para a direita, agora eles vão trocar 3 com o jogador que estiver à sua frente. Cada um organiza a sua mão e vê o que realmente sobrou. E todos estão prontos para o jogo começar. O primeiro jogador mão será aquele que tiver a carta número 2 de paus, que neste caso é esse jogador aqui. Então, ele joga um 2 de paus, ele é o dono da vaza, né, do naipe, então paus é o naipe inicial sempre. Então, os jogadores são obrigados a jogar uma carta de paus. Esse aqui vai jogar o 10, pensando em ganhar a vaza. Esse aqui joga o rei. E este aqui não tem paus. Então, como eu falei, quando o jogador não tem a carta do naipe mandante, ele pode jogar qualquer naipe. Com exceção nessa primeira rodada, ele não pode jogar uma carta de pontuação. Então, não pode jogar essa dama, nem esta outra dama aqui que vale 13 pontos. Então, ele pode jogar qualquer outra carta que não seja esta. Então, ele vai jogar o as de ouros. Então, quem ganhou essa vaza? O número 2, o número 10, este aqui que jogou o rei. Então, o rei foi a carta de maior valor nessa vaza de paus. Então, esse jogador recolhe as cartas e tem direito a começar uma outra. Ele pode começar com o naipe que quiser. Apenas uma exceção aqui. Ele só não pode começar com copas porque ainda não apareceu nenhuma carta de copas na mesa. Então, ele começa com o rei de espadas. Esse jogador tem espadas e vai jogar o 3. Este aqui quer ganhar essa vaza, então ele joga o as, que é a maior carta de espadas. E esse jogador vai jogar o valete. Então, quem ganhou essa vaza foi esse jogador que jogou o as de espadas. Ele recolhe e põe aqui. Então, ele ganhou a vaza, recolhe as cartas e ele pode começar uma nova. Ele vai começar com o as de paus. Ele quer ganhar essa vaza. Esse jogador joga o 9. Este vai jogar o 4. Este jogador não tem paus e não é a primeira rodada. Então, o que ele pode fazer? Ele pode jogar uma carta de qualquer naipe e ele vai escolher a dama, porque a dama vale 1 ponto e ganhar ponto não é bom. Então, essa vaza quem ganhou foi o primeiro jogador que colocou o as e ele recolhe tudo. Lembrando que ele já tem uma dama aqui que vale 1 ponto, que na verdade é um ponto negativo. Ele começa novamente. Agora que já saiu um copas na mesa, ele pode começar uma vaza com uma carta pequena, por exemplo, 4. Por que ele fez isso? Porque pode aparecer aqui no máximo 2 e o 3, mas alguém talvez seja obrigado a colocar uma carta maior do que 4. Esse jogador, por exemplo, pode jogar o 2. Ninguém quer ganhar essa vaza de copas, porque ninguém quer perder pontos. Esse aqui não tem opção, vai ser obrigado a colocar o rei de copas. Este jogador não tem copas também. Ele pode jogar uma carta de qualquer naipe. O que ele vai fazer? Ele vai jogar a dama de espadas, que assim ele se livra dessa carta sem ganhar a vaza. Então, o que aconteceu? Este jogou o 4, este o 2, este aqui jogou o rei.
jogou o rei do naipe mandante, que era copas. Então ele recolhe todas as cartas. Só aqui ele já pegou 1, 2, 3, mais 13, 16 pontos negativos. Começa uma nova vaza. E o que ele vai fazer agora? Ele não quer ganhar mais nada. Esse jogador vai tentar ganhar esta vaza. Este aqui, ele não tem ouros, que é o naipe mandante. Então ele pode jogar uma carta qualquer, ele vai jogar o as de copas. Este aqui também não tem ouros, vai jogar o valete de copas. O que aconteceu aqui? Quem jogou o rei, que foi esse jogador que queria ganhar a vaza, acabou ganhando 2 cartas com pontos negativos. Tudo bem, deixa de lado e continua o jogo. O jogo termina quando acontece a última vaza, então é a última carta de cada jogador. Este ganhou a vaza anterior, ele vai começar. Ele tinha o 5 de ouros, esse aqui tinha o 9 de copas, o 6 de copas e o 6 de ouros. Ouros era o naipe mandante, esse aqui jogou a carta de maior valor, então ele recolhe tudo e coloca no seu monte. E agora é a hora de fazer a contagem de pontos. Então, os jogadores separam todas as cartas de copas e também a dama de espadas para somar os pontos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos fez esse jogador. Este aqui fez apenas 2 pontos. Este 3 pontos. E este outro 2 pontos. Então, ficou 19, a 2, a 3 e a 2. Note que a soma dos pontos dá sempre 26, porque temos 13 pontos de cartas, que são as 13 cartas de copas, e mais 13 pontos da dama de espadas. Há uma condição especial aqui, chamada de lua. Ela acontece quando o jogador recolhe nas vazas todas as cartas de copas e também a dama de espadas. Neste caso, ao invés de receber os 26 pontos, ele não soma nenhum ponto, mas cada um dos seus adversários recebe 26 pontos. Você pode tentar uma boa estratégia para ir em busca da lua. Assim que a rodada acaba, todas as cartas são recolhidas, a pontuação é marcada. O carteador passa a ser o jogador que estava à esquerda, ele novamente distribui as cartas, há a troca de cartas e começam-se as vazas. Assim que um dos jogadores chegar a alguma pontuação estipulada, por exemplo 50 pontos, o jogo todo acaba e vai ganhar aquele jogador que tiver feito a menor pontuação. Por isso, tente sempre se livrar das vazas que contenham cartas de copas ou a dama de espadas. Bom, este foi o jogo de copas, pelo menos a versão que eu conheço e que jogamos aqui em casa. Como esse é um jogo que possui muitas variações, eu quero saber, deixe aqui nos comentários quais as diferenças das regras que você conhece com as apresentadas aqui no vídeo. Antes de ir embora, deixe seu like, hein? E se gosta de jogos de baralho, dá uma conferida nessa playlist que preparei especialmente para você. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e cuide das pessoas que lhe querem bem.